Olá, queridos, paz seja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Quero apenas registrar que nesse momento em que gravamos esta mensagem, nós estamos há 4 meses em isolamento, longe da casa do Senhor, longe do abraço carinhoso de queridos, de amigos. Todavia, existe a necessidade de superar. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre superação que eu não havia percebido o quanto este personagem do qual vamos tratar agora, ele venceu, superou, ele precisou superar tanta coisa. O texto que leremos é Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, do 26 até o 35, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por essa palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através dela. Peço-te no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, naquela época, tinha-se somente a lei e os profetas, só a parte do Velho Testamento. Não a Bíblia completa como temos hoje. E era costume ler as Escrituras em voz alta. Era assim que até hoje, este é um meio didático de melhor aprendizado. E costumava ser assim naquela época. Filipe, então, chega junto ao carro onde passava esse eunuco etíope. Primeiro quero falar para você acerca de quem era Candace e quem era este eunuco etíope, mordomo de Candace. Candace era um título da rainha da Etiópia, assim como o faraó é um título daquele que governa o Egito, e assim como César era título de governante de Roma, e na Etiópia eram mulheres que governavam. E eram mulheres guerreiras, eram mulheres que eram estrategistas de guerra. Em livros apócrifos existem muitas histórias das Candaces. E então sabemos quem é Candace. E o mordomo, aí é interessante também salientar que nós temos uma impressão desse nome, mordomo, pelos filmes que assistimos, que é geralmente aquele serviçal que usa luvas brancas e é responsável pelo serviço doméstico da casa. Mas aqui diz que o homem de quem falamos, era responsável por todos os tesouros da rainha.
Ele era alguém que já havia alcançado o apogeu no que diz respeito à aspiração profissional. E só que esse homem, ele em Jerusalém, ele era apenas um homem estrangeiro, ele era um homem negro e ele era um homem eunuco. E o preconceito que ele deve ter enfrentado realmente deve ter sido muito grande. Porque o preconceito, ele só é explícito, ele só acontece porque se disfarça no coração por muito tempo, até que numa determinada situação acontece. Como vimos recentemente nos Estados Unidos, ondas de protesto por conta de preconceito racial, longe de mim dizer que é só lá que existe, mas sabemos que as pessoas que sofrem preconceito são pessoas que têm muita lição para nos oferecer. E este era um homem que teve que enfrentar preconceitos. O preconceito racial, para quem imagina que o povo de Deus não tinha preconceito, desde os dias de Moisés, Moisés casou-se com uma cuxita do reino de Cuxi. Nada mais é do que a Etiópia que conhecemos, porque era assim conhecido nos dias de Moisés o reino da Etiópia, o reino de Cuxi. E em Números capítulo 12, nós vemos que a Miriam e Arão, irmãos de Moisés, eles falaram contra Moisés, por conta de Moisés ter casado com uma cuxita. Então, isso era preconceito puro. E no Novo Testamento, nós vemos preconceito acontecendo em diversas situações. O povo samaritano era conhecido como um povo impuro. Os cananeus eram chamados de cachorrinhos. E por aí vai diversos exemplos de pessoas que sofriam preconceito. E esse homem do qual falamos, o mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes, ele não era conhecido em Jerusalém. Então, enfrentando preconceito racial, preconceito religioso, esse homem enfrenta uma viagem de 200 quilômetros para adorar no templo apenas do lado de fora, porque não lhe era permitido entrar no templo, porque em Levítico capítulo 21, algumas pessoas que eram consideradas defeituosas não podiam entrar no templo. O corcunda, o anão, uma pessoa que tivesse uma mão fraturada, um pé, e especifica o caso dele como alguém de testículo mutilado, não poderia entrar no templo. Então vemos que esse homem, mesmo do lado de fora, ele vence os preconceitos, ele vence a distância, ele vence obstáculos no propósito de buscar o Senhor. E o que é interessante é que ele busca no templo e ele sai, ele regressa insatisfeito. A leitura que fizemos mostra que ele regressava na estrada de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. E ele ainda com fome de conhecer o Senhor, ele talvez impactado pela palavra que ouviu, a Bíblia diz que ele lia o profeta Isaías. E quando Filipe se achega, ele convida Filipe para adentrar na carruagem e pede explicações, porque Filipe pergunta, você entende o que lê? E ele disse, como, se ninguém me explicar? Ele teve no templo e ninguém explicou nada para ele. O preconceito era tão grande dos religiosos, porque eles, até o próprio povo,
eles chamavam de malditos. Ele dizia assim, os fariseus, essa multidão que nada entende a lei é maldita. A multidão que não entendia a lei que eles deveriam explicar. E quantas vezes nós somos machucados no sistema religioso? Quantas vezes pessoas que deveriam nos explicar nos têm como impuros, olham com preconceito para a nossa vida, quer seja preconceito religioso, preconceito racial, não importa o que você tenha que enfrentar, ou a distância, a dificuldade para ir até a presença do Senhor. Tudo que aquele eunuco ouviu era apenas combustível, era lenha, faltava fogo, faltava o Espírito do Senhor. Filipe é enviado pelo Espírito Santo como alguém cheio do fogo do Senhor, o fogo do Evangelho de Jesus, para incendiar o coração daquele homem. E aquele homem, ouvindo a explicação de Filipe, o anúncio das boas novas do Evangelho, aquele homem que viajou por tanto tempo, passou tantas dificuldades, enfrentou tanto preconceito, e ele encontra o Senhor através de alguém que se dispõe a lhe ensinar. Filipe lhe ensina o Evangelho ao ponto de ele dizer assim, tem água ali, o que me impede que eu me batize? E pararam a carruagem, Filipe o batizou nas águas, e o Espírito Santo arrebatou, tirou Filipe, ele não foi mais visto pelo eunuco. E a história encerra dizendo que o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho. Aquele que estava insatisfeito, faminto, agora encontrara aquilo que viera buscar. E não através dos religiosos. Tampouco dentro do templo ele encontrou. Mas ele encontrou porque alguém, cheio do fogo do Espírito Santo, lhe comunicou a mensagem. Quais as dificuldades que você tem enfrentado para você conhecer mais o Senhor? Quais os problemas que você tem superado para permanecer cheio do Espírito Santo? Estamos vivendo momentos tão difíceis ultimamente. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Algumas pessoas afastadas da reunião calorosa no templo podem sentir-se esfriando. Mas eu quero convidá-lo a buscar a face do Senhor superando dificuldades, tomando o exemplo do eunuco, que superou todas elas. E quando regressando, ele teve um encontro com o Senhor, por causa de um homem cheio do Espírito Santo. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo, que você busque o Senhor com todo o empenho como aquele eunuco, superando dificuldades, mas que você seja cheio do Espírito Santo, como Filipe, que se importava com uma alma que estava a regressar faminta ao seu povo. Oremos. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por essa vida que me ouve agora, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos entrega, Pai, nesse momento. E ajuda, Pai, para que superemos obstáculos, Senhor, e para que sejamos cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém.